Da RCI, olá você que nos acompanha no Face, no YouTube, no site Sempre RCI. Programa Entre Livros, hoje tem uma convidada, Adriana Cauati, ela já esteve aqui no programa, porque ela também é uma das organizadoras da obra Manual de Leitura Lúcida. Adriana Cauati é graduada em Engenharia Eletrônica, mestre e doutora em Engenharia Biomédica. Ela é pesquisadora da Conscienciologia e também é autora da obra Síndrome do Impostor. Então, Adriana, primeiramente, receba aí as nossas boas-vindas. A obra que a gente vai estar hoje analisando, conversando, batendo um papo, é Tecnicidade Conscienciológica. Essa obra foi lançada agora, recentemente, no sábado passado, então está aqui quentinho da gráfica para vocês. O subtítulo é Qualificadora da Autocientificidade, Potencializadora da Evolução. Adriana, então, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? O que seria essa tecnicidade conscienciológica? Oi, Rose, olá todo mundo, obrigada pelo convite. Bem, tecnicidade conscienciológica seria a qualidade do uso das técnicas da conscienciologia de modo geral, né? E qual a diferença das técnicas da conscienciologia para as técnicas que não são da conscienciologia? A questão do paradigma, né? Então, quando a gente considera técnicas da conscienciologia, a gente está considerando o paradigma consciencial, a multiexistencialidade, né? As bioenergias. Então, vai além do paradigma convencional. Por isso que eu coloquei tecnicidade conscienciológica. Então, a base da obra são as técnicas, né? E aí você até coloca aqui que não foi a sua pretensão ser inovadora quanto às técnicas, mas a aplicação das mesmas, é isso? Pode falar um pouquinho? O que eu coloquei a questão assim, o pessoal sempre fala assim, mas isso aí é muito parecido com alguma coisa, é muito parecido com outra coisa. Sim, existem técnicas parecidas, existem métodos parecidos, mas eles não são iguais. E aí, só para as pessoas, sabe, esse tipo, porque as pessoas precisam entender que, assim, uma coisa que ultimamente está tendo uma grande discussão da questão, né? Tem muita gente que não está aplicando TENEPS todos os dias. Beleza, não tem problema, só que a pessoa não está aplicando TENEPS. É isso que tem que ficar claro. Entende? E está tudo certo se ela criar uma outra técnica. Ela que conversa lá com o comparador dela, ela que cria uma técnica, ela que testa uma técnica, mas não fala que está fazendo TENEPS. Então, quando eu falo a questão de não ter pretensão de ser grande inovadora, porque eu trago muitas técnicas, mas o que eu faço? Se eu falo que o TENEPS é TENEPS, eu aplico todos os dias, com hora marcada, sabe? Não é qualquer horário do dia, não é assim. E aí, no entretanto, eu peguei e coloquei uma técnica que é da escrita diária, que, no caso, eu defini como sendo todo dia no mesmo horário. E tem gente que não escreve no mesmo horário, está tudo certo. Entende? Então, assim, não estou trazendo uma técnica mirabolante, super nova e tal, mas eu quero chamar a atenção em relação a isso, de que cada técnica tem o seu nome e você vai aplicar adequadamente aquela técnica. E se você quiser, você cria outra. E então, tem técnicas aqui que eu criei, tá? Mas é parecido com fulano, é parecido com ciclano. Sim, são parecidos. Mas se não é a mesma técnica, eu não posso dizer que eu estou aplicando aquela técnica. Eu tenho que dar outro nome. Entende? Então, pequena diferença que seja, tem gente que faz lá a escrita vinculada a TENEPS. A minha não é vinculada a TENEPS. Então, eu não posso dizer que eu aplico a técnica que o outro escreveu, porque a minha não é. Então, é isso que eu quis dizer, não tenho pretensões de trazer grandes inovações, porque eu estou falando de coisas que todo mundo aplica. Mas eu estou dando os nomes certinhos, sabe? E você começa o livro falando de autonomia consciencial. Isso, para mim, eu acho que é a nossa grande virada, né? Principalmente, não vou dizer 100%, mas grande parte da gente veio de um passado muito religioso, muito místico,
em que a gente terceirizava responsabilidades para o ser superior, para os anjos, né? E para tudo. Terceirizava a responsabilidade da evolução. E aí, não, acho que agora, nossa virada, a gente é responsável pela nossa evolução. Tudo que a gente faça é responsabilidade nossa. Talvez a gente não tenha uma compreensão muito ampla do processo, porque tem coisas que a origem está muito lá atrás, às vezes, né? Sei lá quantos séculos atrás, e só está reverberando ainda, está reverberando até hoje, e a gente, às vezes, se vitimiza com isso. Mas nada é por acaso, né? Então, e eu acho que a tecnicidade vai te dar mais essa autonomia, a autocientificidade, né? Que a tecnicidade é uma base para a autocientificidade. Ela vai te dar essa autonomia, sabe? Então, assim, eu não vou esperar que o oráculo me diga alguma coisa, né? E que alguém me diga se eu estou certa, se estou errada, se isso é o melhor para mim. Eu que tenho que começar a descobrir isso, né? Eu tenho que começar a definir o que eu quero fazer, né, o que é melhor para mim, e não esperar, né, que decidam, digam, que me dê a bênção, né? Eu acho que é isso. Agora, quando você fala, então, em autocientificidade, seria a capacidade da pessoa aplicar a técnica ou é a forma de autopesquisa mais científica? Forma de autopesquisa mais científica. E aí, com isso, você também inclui uma das coisas, inclui a tecnicidade, né? Eu vou lá fazer autopesquisa, e vou aplicar a técnica, eu vou ver o resultado daquela técnica, para minhas autopesquisas. Então, a tecnicidade está dentro da autocientificidade. A autocientificidade é muito maior que a tecnicidade. Tá? Muito mais, mais amplo, mais qualificado. Seria a qualidade da autopesquisa, né? Seria um traço, ser um trafora técnico, você fazer autopesquisa com cientificidade, mas dentro do paradigma consciencial, né? Então, considerando as múltiplas existências, né, os vários veículos de manifestações que a gente tem. E aí você fala da diversidade. Seria, vamos dizer assim, uma condição que é assim, imprescindível ou é uma meta? Então, a diversidade, todo mundo vai ser desperto um dia na vida, certo? Não tem escapatória. A questão é quando, né? Então, como comecei até com autonomia, para mim, a diversidade é até um meio de ampliar essa autonomia consciencial, né? Então, assim, você vai, com a diversidade, você está menos vulnerável aos assédios, né? Então, acho que você ganha mais autonomia até, você fica com mais lucidez, né? Então, você tem uma tomada de decisão melhor se você está desperto. Então, para mim, eu vejo assim, é uma meta, mas não é aquela... Antigamente, a gente sempre pensava, né, que a meta lá longe, lá no fim da vida, não. Para mim, ficou muito claro nos últimos anos de pesquisa que a diversidade, ela tem que estar mais... Tem que ser antes, porque ela é meio para a gente poder fazer muita coisa. Se a gente não for desperto, tem muitas assistências que a gente não vai ser capaz de fazer, porque a gente não vai bancar o assédio. Então, ele é digamos assim, uma meta a curto prazo, não é mais tão longo prazo como a gente já achava antigamente, até mais de 20 anos. A gente dizia, tudo que é muito longo prazo, a gente acaba empurrando um pouco a barriga, né? Então, não, para mim, hoje em dia, a diversidade é uma meta de curto prazo, para que eu possa ampliar e qualificar minha assistência. Agora, todas as metas, todas as técnicas que você incluiu no livro, elas foram aplicadas por você? Por isso, essa seleção? Não, nem todas, porque não dá. Na verdade, por exemplo, eu cheguei na Cosmologia muito mais tarde e eu não apliquei a técnica da Invex, né? Aí eu explico direitinho, mas o resto, tudo, dupla evolutiva, vírgula consciencial, docência, TENEPS, a produção gestionográfica, que isso aí fui eu que escrevi, né? Que eu criei a escritarística diária. Eu teve uma época que eu não conseguia aplicar, eu apliquei um tempo, parei, agora voltei de novo, desde o ano passado, escrevendo todos os dias. Ainda não é tanto quanto assim, eu ainda tenho uma perda de uns, sei lá, 10%.
Não é que nem a TENEPS não, é quase zero, é os 365 dias do ano. A escrita eu ainda tenho uma dificuldade, até porque eu faço ela bem cedo e às vezes estou muito cansada para eu acordar. Mas eu vou chegar lá e fazer os 365 dias do ano. Tá? E as outras, que são, na verdade, métodos, foram, assim, 2 métodos, que foram métodos que eu criei a partir dos meus experimentos, e a técnica de mais anos de vida também, sim, eu apliquei. Então, acho que a gente pode assim, apresentar, né, para quem está acompanhando a gente, um pouquinho dessas técnicas, né? O que você assim, considera que é o mais, sabe, a mais importante para você de todas elas? A gente pode começar por ela, né? A mais importante de todas elas, a TENEPS. Eu acho que a TENEPS, ela é primordial para a gente, sabe? É um começo de uma assistência que é estranho, né? A gente vai fazer assistência diária e, no fundo, dependendo do nível de parapsia de cada um, às vezes a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo. Mas você está lá disponível a assistir qualquer consciência. Então, acho que começa ali, é o princípio da gente começar a pensar em policarnalidade, porque você está fazendo assistência para quem os amparadores trouxeram. Então, assim, você está disponível 1 hora por dia, pelo menos, que é só esse seria o tempo disponível para a TENEPS. Claro que no TENEPS qualificado você precisa de outras coisas envolvidas, de autopesquisa para qualificar, mas eu acho que a TENEPS é uma das principais técnicas que a gente tem na conscienciologia. E eu acho que as pessoas ainda não entenderam, quando elas aplicam a TENEPS, que para mim não estão aplicando, tá? Para alguém que é especialista para tecnologia. Aliás, em tecnologia mesmo, tá? Se a definição diz que é todos os dias, fora marcar, se a pessoa não fizer isso, não está aplicando a técnica. Acabou. Não precisa nem ser da conscienciologia. Tá, a definição é essa, a pessoa não está fazendo, acabou. Tem uma discussão filosófica. Mas eu acho que a pessoa ainda não compreendeu de fato o que é a TENEPS. Porque não é só o processo de você estar com o computador para fazer assistência. Porque todos os dias, para você gravar no seu cérebro, no seu paracérebro, essa questão da assistência, desse processo multidimensional, certo? Todo o processo que você precisa e que te ajuda a reciclar na tua organização, na tua rotina útil, dela ser diária, com aquela hora fixa, sabe? Eu tento fazer certo o mesmo horário. Apesar de ter uma janela de 3 horas, eu evito ao máximo fazer isso. Porque isso bagunça a tua vida toda. Então, para mim, é uma técnica que ela ajuda muito na nossa vida como um todo, né? Para alcançar a dispersidade, para desassediar as coisas, para melhorar o parapsiquismo, para qualificar nossa cosmoética, porque senão a gente sabe que leva na cabeça. Para mim, é assim, a técnica das técnicas da Conscienciologia. E aí a gente pode falar um pouquinho de cada uma, assim, en passant, só para a gente, né? Por exemplo, a técnica da INVEX você já citou, né? Você não aplica. Não. Mas você colocou aqui pelo que você entende de relevância na inteligência, né? De uma inteligência, o professor Valdo, quando criou essa técnica, né? Isso. Você inverter a vida, né? Sim, de começar a fazer, principalmente, acho que a questão da assistência mais cedo, tá no paradigma mais cedo, tudo. Isso vai repercutir bastante, né? Durante todo o longo da sua vida. Você antecipa, né? Muita coisa da vida. Isso que chama de inversão, né? É tipo o que as pessoas geralmente fazem mais tarde, né? Às vezes vai voluntariar na aposentadoria só e tal, não, tudo antes. Eu estou invertendo o processo, né? Coloquei inverso porque eu acho que é uma coisa importante para quem está chegando à conscienciologia e é possível que ela aplique a técnica da INVEX. Por isso que eu coloquei, apesar de eu não ter aplicado, nem aplicar, né? Uhum. Tá? Mas você colocou as duas, né? Porque você também colocou a RESEX, né? Coloquei a RESEX. Eu coloquei a RESEX. São as duas técnicas que a gente tem, né? De existenciais, mas assim, agora que eu posso dizer que eu estou aplicando a técnica da RESEX, vou te explicar por quê, Rosemary. Para mim, quando eu falo aplicar a técnica, é aplicar mesmo, é estudar, é saber o que está fazendo, entendeu? Passo a passo, ter o planejamento. E eu não fiz assim.
Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu tinha algumas metas que eu fui traçando, e aí eu conheci a técnica de mais anos de vida, apliquei a técnica de mais anos de vida. Então, assim, eu não tinha um planejamento tão a médio e longo prazo, então eu não aplicava a técnica da Ressex, do tipo, o que eu tenho que reciclar, qual é o meu planejamento. Então, não era assim no início, tá? Então, agora que eu acho que, na verdade, eu tenho outra técnica que eu estou aplicando, que eu criei. Então, assim, por isso que eu pus lá lá no final as teáticas, que eu não posso dizer que eu peguei, apliquei de fato, fiz meu planejamento, tá? Porque para mim não é simplesmente, para mim não é chegar mais velho na Conscienciologia que se aplica a técnica da Ressex. Você é reciclante, mas daí você aplicar a técnica da Ressex é um passo muito grande, tá? Tá bom. E aí você coloca aí o voluntariado e a docência, né? Porque Voluntariado, dupla. a dupla evolutiva, a Isso. produção, né? Aí que é o caso da escrita. Você separou em produção gesconográfica e a escrita tarística. Qual que é a diferença aí? Tá. Eu defini a escrita tarística diária como sendo o ato realmente de escrever todos os dias, tá? Todos os dias, com horário fixo, como sendo escrita tarística diária. E a técnica da produção gesconográfica autocientífica é especificamente um tipo de produção, que foi o que resultou na síndrome do impostor, que é uma escrita de algo de autopesquisa, mas aplicado com técnicas, com autocientificidade. Tá? Que aí eu acho que nem todos os nossos livros são assim, a gente pode ter um livro autobiográfico, a gente pode ter um livro técnico, pode ter um manual, pode ter teoria, pode ter vários tipos de livros, né? Mas essa técnica, eu acho, para mim, o que ela é diferente? É que eu faço a autopesquisa e escrevo ao mesmo tempo. A escrita é uma ferramenta para mim, é uma técnica para mim. Então, vamos lá. Eu estou com um tema de pesquisa, de autopesquisa, que é desde que eu cheguei na Conscienciologia praticamente, que é de traforismo. Tá? Então, eu vou pesquisar sobre traforismo, sobre o que está envolvido com isso, o que é contra o traforismo, e eu vou escrevendo. E eu vou pesquisando, eu vou escrevendo, eu vou aplicando técnicas, eu vou escrevendo. Então, essa produção, para mim, ela está junto com a autopesquisa, por isso que eu fiz uma outra definição. Né? E aí as coisas as publicações vão saindo desse processo. Então, esse meu processo da reciclagem para o traforismo, eu vejo que eu ainda estou nesse processo, e é o meu livro que estou escrevendo agora, que é o do autotraforismo. Então, é diferente da escrita tarística diária. São técnicas diferentes, mas são complementares, né? Porque se eu faço isso e ao mesmo tempo escrevo todo dia, isso aí você vai pela cidade de Você cruzeiro. escreve todo dia o quê? Pensatas? Não, Ou faz, escrevo. tipo assim, um diário? Não, escrevo mesmo a produção gesconográfica mesmo. Então, assim, eu tenho meu livro em andamento, ou então é o verbete, ou artigo científico, não é coisa solta, tá? Por isso que eu falo, eu tenho sempre uma pesquisa em andamento e eu vou escrevendo. Não é solto, aí eu vou alternando, né? Às vezes eu paro um pouco de escrever o livro para escrever o verbete, daqui a pouco eu paro para escrever um artigo, mas é direto nisso, e às vezes eu tenho livros em fases diferentes. Então, esse do autotraforismo está em processo na Editares, né, na editora. Aí tem um outro livro que ele vai ser mais longo, que tem a ver com as minhas autopesquisas. Então, eu tenho que escrever bem as técnicas, aplicar as técnicas. Então, eu geralmente tenho, no mínimo 2 livros em andamento, cada um em uma fase diferente. É muito bacana. O professor Valdo seguia muito aquele provérbio, nem um dia sem uma linha, né? Tinha uma época que eu conseguia, eu era bem teática, eu escrevia todos os dias. Depois eu acabei dando uma desorganizada na minha vida, sabe? Mas está Entendi. aqui, está na minha meta voltar a conseguir fixar, porque aí é uma série de variáveis que envolvem, né?
Mas eu acho que a auto-organização é uma das coisas mais sérias para a pessoa. Sim. Mas assim, sabe o que eu percebo, Rosa? A época que eu estou escrevendo todo dia é uma época que eu fico muito mais desejada, sabe? Fico muito melhor, eu me sinto muito bem, entende? Então, hoje em dia, eu começo meu dia escrevendo e termino meu dia fazendo TENEPS. Para mim, foi a melhor coisa que tem. Eu tentei mudar a TENEPS de horário, mas não funciona, porque eu acho que eu preciso fazer a TENEPS para dormir melhor. Eu durmo melhor. E eu tentei escrever de noite, perto da TENEPS, com uma técnica que as pessoas têm. Não consigo, estou muito cansada. Então, assim, é uma coisa também que a gente não pode forçar muito o nosso biorritmo, né? Tem que ver com o nosso corpo, como a gente funciona. Eu fiz vários experimentos. O melhor que funciona eu escrevo antes de ir para o trabalho. Eu acordo cedo, escrevo, e aí que eu vou para o trabalho, e eu faço TENEPS no final da noite. Foi a melhor combinação de todas que eu já experimentei. E aí eu acho que eu sentei mais quando eu cheguei à conclusão que esse é o meu melhor ritmo, sabe? Aí cada um tem que ver, né, o que é o melhor para si, né? Porque Sim, sim. realmente faz uma diferença incrível, porque é uma série de coisas, não é só a escrita em si, é o que a pessoa consegue ali de estar em contato com os amparadores, de estar com acesso a neo-ideias, né? Estar com expansão de consciência, parapsiquismo, mais mental somático, enfim, só tem vantagem da pessoa escrever todo dia, né? Sim. Bom, nós tivemos um grande mestre nisso, que foi Valdo Vieira, né? E para mim parece que eu descarrego aquele bando de coisa que está na minha cabeça também, sabe? E você não só descarrega aquilo tudo, como você organiza, né? Porque na hora que você tem que escrever para o outro entender o que você está escrevendo, você obrigatoriamente você organiza o seu raciocínio, né? Sim. E aí, às vezes, escrevendo, eu percebo coisas que eu não tinha percebido da minha autopesquisa. É isso mesmo. Muito bom, nós estamos aqui com a Adriana Kawati, falando sobre a tecnicidade conscienciológica. Nós vamos, então, para o nosso intervalo e retornaremos daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A obra de hoje, Tecnicidade Conscienciológica. Adriana, você fala aqui de várias técnicas e você tem 2 métodos. Primeiro, você pode diferenciar para a gente a técnica do método? E depois você pode falar desses 2 métodos? Tá. É que método, na verdade, é porque ele é um pouco mais complexo e tem várias técnicas. É só essa questão de mais de semântica, tá? Método, você pode ver que aí lá eu fui colocando tem vários capítulos, que eu fui colocando passo a passo. Então, o método geralmente tem várias técnicas, é uma coisa um pouquinho mais amplo, né? Método que a técnica, tá? Mas isso aí, você depende muito, por exemplo, da área. Tem área na técnica, às vezes, que técnica e método é sinônimo, tá? Então, mas é mais isso, quase que grau de complexidade do processo, de você mostrar o passo a passo. Em relação aos métodos, eu coloquei aqui, chamei de método, 2 métodos. O método experimental de definição da especialidade proexológica foi do curso, não sei se você lembra, que o professor Valdo pediu um curso que era de definição da época da especialidade. Sim. E teve uma turma esse curso. Eu fiz esse curso, achei o máximo, entendi como não conseguia ter mais, achei o máximo. E aí eles passavam para a gente várias coisas para a gente ir vendo, né? Problema evolutivo, público-alvo, e aí a gente ia mapeando isso tudo, né? Se eu não me engano, eram 4 módulos. E aí, entre um módulo e outro, você tinha o tempo de estudar, fazer experimentos e tudo. E aí que eu cheguei no último módulo, a gente tinha que apresentar as nossas conclusões. Só que quando chegou no último módulo, eu fui fazendo experimento no meio, mudava de opinião e tal. No último módulo, falei, vou fazer um passo a passo. E aí ficou muito claro que a minha especialidade é a experimentologia, porque eu experimentava as coisas, ia ajustando e tudo. E aí eu fiz esse passo a passo, né, de como eu cheguei na conclusão, da parte experimental, como é que eu fiz para poder chegar na conclusão.
Então, esse foi o método experimental de definição da especialidade proexológica. E o outro método de autopesquisa de personalidade consecutiva foi porque, logo que eu cheguei em Foz do Iguaçu, isso tem uns 13, 14 anos, por aí, eu sou péssima em tempo, ainda mais com a pandemia, né? Perdi completamente a noção. Que anos nós estamos? Estamos 2 anos, 3 anos parados. Você não é a única. E aí, eu tive várias sincronicidades, vários, assim, vários insights, telepatia, de uma personalidade para estudar. E eu fiquei durante muitos anos estudando isso, e aí eu fui criando o meu próprio método de autopesquisa. Na época, a gente não tinha consecutivos, eu cheguei a apresentar lá na Consecutivos já, mas não tinha. Então, eu fui criando o meu método de como que eu fazia essa pesquisa de personalidade consecutiva. Então, isso aqui foi uma pesquisa, nem sei quantos anos, acho que foram 7 anos, para eu conseguir fechar o método bonitinho. Né? Porque a questão é a parte da experimentação mesmo. Então, esse foi esse método. Aí você perguntou, né, dos 2 métodos. São os dois, não é isso? Isso. Tá. E aí, da personalidade consecutiva, você chegou a apresentar depois, não foi? O resultado para o professor? Eu apresentei o resultado, me pressionaram da defesa de auto-verbete. Então, quem tiver curiosidade, é só assistir a defesa de auto-verbete. Ah, você fez! Eu fiz. E aí você dá um destaque grande aqui para a técnica de mais um ano de vida, que a gente já falou um pouquinho, mas aí eu queria ver como que foi aí essa experiência, né, na prática da aplicação da técnica. A gente já trouxe o livro aqui com as meninas que organizaram, né? Então elas têm a experiência de também, né, de aplicar a técnica, mas de acompanhar, né, outras pessoas, né? E aí eu queria ver a sua experiência e como é que foi e o que realmente você priorizou aqui para colocar na obra. Então, o que aconteceu? A técnica de mais um ano de vida deixa bem claro, a gente só aplica uma vez na vida, não é isso? Porque você vai dessomar, tá? Aí a pessoa, pois é, você vai dessomar, então você não pensa que tem outras vezes. Só que quando eu terminava a técnica e eu não tinha dessomado, eu aplicava de novo, mas eu nunca planejei várias vezes, só para deixar claro, porque senão não faz sentido, porque você realmente tem que pensar que vai dessomar. E você pensando isso, você tem que fazer o que é prioritário nessa vida. Então, o que eu vi? Uma das coisas que eu vi que aconteceu quando a gente aplica a técnica, que, surpreendentemente, às vezes a gente erra completamente no que é prioritário. Mas se você ficar atento aos fatos e parafatos, você vai compreender. E aí você vai ajustando. Então, isso ficou muito claro para mim. E uma das coisas que aí até conto nos casos que aconteceu, acho que me chamou bastante atenção, foi a questão da GESCOM, quando eu apliquei, até que eu não tinha livro. E numa das vezes, isso ficou muito claro, porque eu tive um sonho, né, que eu falo, em que eu sofri um acidente de carro. Aí eu saía, eu via embaixo o carro, né, eu falei, não posso dessomar agora, não posso morrer agora, eu tenho um livro. Meu livro não está pronto. Então, para mim, isso foi muito forte. Porque, assim, eu tenho filho, mas meu filho já é adulto, né? Já estava encaminhado, tudo certo, eu não tenho grandes problemas nenhum, mas eu não tinha meu livro. Então, isso ficou muito claro que, assim, o que era pri-pri, uma das vezes, era a questão do livro. Tá? Então, eu acho que a técnica de mais anos de vida que me chama muita atenção é isso. Às vezes, você acha que a prioridade é uma coisa e não é. Não é. Não é o que você acha. As coisas vão mudando, vão ficando claras para você. Então, a primeira vez que eu apliquei, uma coisa que aconteceu foi, tipo, abriu muitas portas da minha docência, porque eu tinha dado muito pouca aula, eu cheguei a dar 3 CIPs, que é o curso do IPC, ao mesmo tempo. Um de manhã, acho que era um de manhã intensivo, um de noite, e aquele de final de semana, se não me engano. 3 ao mesmo tempo. Porque não tinha professor, eu estava com tempo naquela época. Então, se você permitir, é claro, o processo vai acelerando, sabe?
daquilo que é importante você fazer. Isso eu acho bem interessante. E aí, hoje em dia, eu não aplico mais, porque não faz mais sentido para mim, porque eu estou num processo de planejamento a médio e longo prazo, então eu não posso pensar que eu vou dessomar em um ano, porque eu estou fazendo, por exemplo, um livro que é mais longo, vai demorar mais tempo, então não faz sentido, porque se não for para terminar em um ano, não é prioridade, né? Alguma coisa eu tenho que fazer, que eu vou dessomar em um ano. Então, hoje, não é mais para mim, não é uma técnica que condiz com o meu momento evolutivo. Mas eu acho assim, se a pessoa está sem noção de onde ela tem que ir, por exemplo, eu acho que ela ajuda. Né? Está muito atrasada, porque você tem que fazer o essencial. O que é essencial se eu tive que dessomar em um ano? E aí você tem que abrir mão de muita coisa. E como eu estou com planejamento a médio e longo prazo, não faz sentido para mim hoje. Mas para quem está atrasado, eu acho que é excelente. E a pessoa também, às vezes, pode estar aplicando e acontece alguma situação na vida, né, que a pessoa precisa mudar totalmente o rumo. Aí, às vezes, até é bom a pessoa fazer para ela poder se organizar, né, quando a vida dá uma bagunçada, assim. Ou senão, é auto-organização mesmo, né? Conseguir criar rotinas, né? Metas e cumprir, né? Porque também não adianta nada estar com a lista de meta na sua frente e a pessoa não consegue achar um horário na agenda para fazer aquilo que ela considera que é prioritário, né? Porque a gente precisa de planejamento, né? Assim, não é só colocar as metas, a gente tem que planejar, a gente tem que colocar na nossa agenda o que a gente vai fazer, que horário a gente vai fazer. Então fica tudo para o futuro. Né? Aí lá para frente, lá para frente, lá para frente. E, por exemplo, livro, né? Que a questão é livro. Livro, se a gente não tomar cuidado, ele não é aquela coisa urgente, né? É uma coisa a um prazo maior. Então, sempre tem coisa mais urgente para você fazer. Isso é o complicado do livro, porque é um projeto mais médio prazo, né? Que vai demorar alguns anos. Então, surge aquela coisa urgente para você assistir, para você ajudar alguém. Sempre vai ter alguma coisa, né? O trabalho aparece alguma coisa urgente. Então, eu acho que esse é o desafio do livro. Senão a gente se deixa engolir pelas coisas do dia a dia, né? É isso mesmo. Bom, e aí você fala aí das teáticas, né? Eu estou falando en passant, mas depois a gente pode entrar aqui nos pormenores, né? Aí as teáticas seriam realmente aquelas que você Sim, aplicou de fato. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. sim. Não, eu falei dessas aqui mesmo, na verdade. Tipo, eu volto e essas e falo sobre como é que está meu Ah, estado sim, tá certo. profissional, como está a Ah, é recesso, verdade. entendeu? Tá. Eu Você entra faço no detalhamento delas, né? porque até chegar lá, eu praticamente fui bem mais teórica, a parte mais uns poucos exemplos. Aí lá no final eu ponho como é que foi para mim. Tá? Até porque a parte de meta ia ficar bem complicado eu ficar explicando ali ao mesmo tempo. Tentei fazer isso, não deu muito certo. Então aí a gente resolveu colocar a parte. E aí eu pus lá o capítulo só como é que foi a minha teática em definir a especificidade plexológica, o meu exemplo mesmo de cada um, né? Cada etapa dele, como é que eu fiz. E aí, dos experimentos que eu fiz de técnicas de mais anos de vida. Claro, é resumido, né? Não é para ser uma autobiografia, né? O livro. Mas foi assim. E aí, em termos de benefícios, você coloca os benefícios aqui dos métodos, né? Todos eles eu ponho benefícios. Em Pode técnicas falar, eu então, um ponho. pouquinho dos benefícios de cada uma delas? Nossa, eu tenho que ler o livro de novo. Pedi O que eu demais. escrevi. Não, o que eu escrevi eu não sei. Ai, vai, de estado vibracional que eu coloquei Então, de assim, olha, a gente está benefícios. falando com pessoas que, às vezes, tem gente aqui que nunca ouviu falar, né? A gente tem aí um âmbito nas redes sociais, onde a gente alcança muitos conscienciólogos,
mas a gente tem aqui na rádio ainda, né, algumas pessoas que estão começando agora, conhecendo a Conscienciologia agora, às vezes está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, né? Então, acho que bacana se você pudesse dar uma noção mais assim, geral, né, de cada técnica, né, o que a pessoa ganha aplicando, né? Por exemplo, o que é estado vibracional? A gente trouxe uma obra aqui chamada Estado Vibracional. Mas, assim, o que é o estado vibracional? A pessoa vai mobilizar as energias, né? Até uma condição de aceleração máxima, até ela esse nome estado vibracional, porque ela tem a sensação de que ela vibra. Mas o que a pessoa ganha aplicando essa técnica? Para que ela vai aplicar o estado vibracional na vida dela? Tá, estado vibracional, todos aqui que eu coloquei no livro, o viés do livro é pela questão mesmo de potencializar a evolução. Tá? Então, estado vibracional ajuda, por exemplo, a gente a atingir a desperticidade. Então, é um modo de eu atingir a desperticidade, é um modo de eu melhorar, qualificar minhas energias, para chegar a um estado melhor. Né? Se eu instalo um estado vibracional, isso qualifica as minhas energias, me deixa com um pensamento mais claro, me deixa mais homeostática, isso é melhor por quê? Para todas as minhas tomadas de decisões, né? Então, esse é um exemplo bem claro. Se eu estou toda assimilada, toda, né, confusa com as energias, o que está acontecendo, é mais difícil eu tomar as decisões. Então, por exemplo, o estado vibracional ajuda nas decisões. Um exemplo bem simples. E logo, isso é pró-evolutivo para mim, né? Para tomar as decisões que são mais pró-evolutivas. Então, assim, sei lá, o estado vibracional pode te dar muita informação, né, de você. Você pode perceber se tem algum bloqueio em algum lugar, né, algum processo energético que está bloqueado. Aí você pode ver, por que será que eu estou com esse processo energético bloqueado? Por que eu não estou conseguindo instalar o estado vibracional? Então, é um jeito de ajudar bastante, te dar várias informações para você também. Então, por isso que ele, praticamente, em termos de técnicas, é onde abre, né? Porque é a técnica, uma das técnicas mais importantes também que a gente tem na Conscienciologia, né? Depois a gente vem falando da técnica da INVEX. A técnica da INVEX é o planejamento técnico máximo que você inverte o que é prioritário na sua vida, né? Então, por exemplo, desde jovem você vai fazer assistência, desde jovem você está no paradigma, né? Você vai invertendo, inverte, isso que seria a inversão. Então, termos evolutivos, que é o viés do livro, você vai otimizar ao máximo a sua evolução, né? Imagina se de novo você pula aquela etapa que a gente chama de porão existencial, ou seja, ele mais curto, né? Que é a juventude meio que a gente faz mais besteira na vida, a gente não está muito lúcido, você ganha essa lucidez mais cedo. Então, você vai se enrolar menos, né? Porque assim, a gente vem nessa vida para tentar acelerar nosso processo evolutivo, né? Através da assistência, das reciclagens. Aí a gente vem e faz muito besteira. E se você aplica a INVEX, você evita vários problemas, né? Você pode, então, você acelera o seu processo evolutivo, né? Já só pela evitação de dar vários problemas, já acelera o processo evolutivo. Com a assistência que você faz mais cedo, porque muitos de nós nem pensam em assistência quando jovem, né? Está mais preocupado com o bigão, né? Uma fase, às vezes, bem egoísta, a fase da pré-adolescência, por exemplo, eu acho uma fase bem egoísta nossa, em geral. Estou falando assim, em geral, na média da população. Então, acho que é a questão de otimizar a evolução. A técnica da Ressex é um processo de você... quais são... Né, conheço um paradigma novo, quero mudar meu paradigma, né? Então, o que eu faço para mudar a minha vida? Né? Qual o planejamento que eu vou usar para eu acelerar ao máximo? Então, Ressex são esse planejamento máximo que você vai fazer, suas reciclagens, suas mudanças intraconscienciais, né? Que você vai fazer. Então, isso seria Ressex. E o que eu chamo a atenção sempre da tecnicidade, porque a tecnicidade otimiza. Uma coisa é eu começar, imagina, chego na Conscienciologia, conheço o paradigma e começo a ir estudando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Tem muita coisa legal.
né? A gente pode ficar deslumbrado com isso. Mas a hora que eu tenho um planejamento do que eu vou fazer, do que eu preciso reciclar, a gente tem um monte de coisa para melhorar. Tem um monte de traços fardos para mudar e um monte de traços faltantes para a gente desenvolver, né? Isso aqui não falta, a gente tem enorme. Então, assim, se eu tiver um planejamento disso, eu não me atropelo, né? Porque senão, às vezes, a gente fica totalmente atropelado com tanta coisa que a gente tem que mudar. Às vezes, o mudar que a gente precisa é assumir o trafor que a gente já tem, os traços fortes que a gente já tem, né? Então, o que eu tenho de traço forte, de qualidade, que eu já posso pôr em prática, assim, usar para assistência? Às vezes, isso já é a grande reciclagem da pessoa, né? Nem está fazendo assistência, ou está fazendo uma assistência não no nível que ela poderia fazer, né? Então, acho que por isso que a reciclagem, a técnica da Ressex é muito importante. Eu vou, então, Adriana, pedir licença a você e a vocês que estão nos acompanhando para a gente chamar aí os nossos amigos patrocinadores. Então, um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Adriana Cauati, no programa Entre Livros, falando sobre tecnicidade conscienciológica. Ela estava falando, então, né, Adriana, para a gente, dando aí uma panorâmica de cada técnica, dos benefícios de cada uma. E aí a gente parou na técnica da Ressex, não é isso? E a técnica da dupla evolutiva. Da dupla evolutiva. Essa é uma técnica que não tem jeito, você tem que aplicar junto com outra pessoa, né? Essa é uma técnica que depende de outra pessoa, né? Que seria o casal afetivo sexual, e que você vai junto, trabalhar junto para uma produtividade, né, maior, consecução da ProEx, né? A evolução de ambos os parceiros. Isso não é um casal comum, eu acho que é um diferencial, né? Do outro estar sempre ajudando na evolução do outro, não a ProEx a maior, que não é só as individuais. O que eu vejo, para mim, o que ajudou bastante, não só em termos de ProEx, assim, mas em termos, principalmente, de autopesquisa, porque ter alguém ao seu lado que está no todo dia, a pessoa tem como te dar feedbacks muito mais assertivos, né? Do que... Porque ele está te vendo, você não tem o que esconder, não tem como, né? 24 horas ficar escondendo. Então, assim, é uma técnica que otimiza muito por isso, tá? Também é o processo de ajudar no desassédio do outro, esclarecimento. Então, a gente aqui aplica várias técnicas juntos. Bom, o que é uma técnica arco-voltaica, você pode pedir para a dupla fazer, né? Que é uma técnica energética. Então, assim, ela acelera bastante pelo processo mesmo de ter alguém ao seu lado te ajudando, sendo um espelho para você também, mostrando as coisas. Eu acho que isso ajuda bastante. Apoio emocional, afetivo, né? Você não elimina carências, você dá um Sim, suporte, assim, a hora que você está naquela crise, você tem com quem você conversar, você desabafar, você tem quem vai te ajudar, que vai te ajudar a levantar, né? Acho que realmente você ter a oportunidade de compor uma dupla evolutiva, de fato evolutiva, onde um vai ajudar, catalisar, otimizar a evolução do outro, nossa, isso não tem preço. A gente sente quando a gente não tem dupla evolutiva. Como faz uma diferença na vida da gente ter uma companhia impulsionadora da evolução, né? isso. Leva a gente para frente, né? E E quando a não gente empurra, também. está puxando. E a gente para o outro, né? Eu acho que a Isso questão da mesmo. dupla é isso, porque né, nos dois sentidos, né? A gente um ajudando o outro. Mas, gente, a gente está falando que isso são técnicas que auxiliam, não quer dizer que se a pessoa não aplicar, ela não está evoluindo, né? Só que são potencializadores, né? Isso mesmo. A outra técnica é a técnica do vínculo consciencial, que é a técnica do voluntariado, né? É o voluntariado, mas no caso é voluntariado
numa instituição conscienciocêntrica, então no paradigma consciencial. E aí, por que isso ajuda na evolução? Ó, primeiro, porque é um pouco menos que o duplista que está com você, né, 24 horas, mas nós somos um povo que a gente dá feedback, né? A gente tem, então, assim, somos amigos, né? Multi-existenciais, então, é um grupo que está junto há muito tempo. Então, só por aí já ajuda o voluntariado, só de você conviver com as pessoas. E aí, todo o processo que tem que fazer no voluntariado de assistência, então você sai do seu umbigão, né? Então, é um processo evolutivo. E aí, se você escolhe, souber escolher as áreas onde voluntariar, também vai te ajudar em algumas reciclagens. Tem gente que escolhe o voluntariado para aquela área que ela vai desenvolver um traço forte, um trafor, né? Uma qualidade. Tem gente que, ao contrário, escolhe aquela área que ela vai poder usar mais. Então, se você escolher onde voluntariar, com técnicos, que eu falo que não vai voluntariar em qualquer lugar, não, vamos ver onde a instituição precisa e onde eu posso ajudar mais. Vamos, né, combinar aqui o que é melhor para a instituição e para a pessoa também. Né? Então, o voluntariado, eu acho que é um dos grandes otimizadores nossos da evolução. Nesse momento, que a gente pode Possibilidade aproveitar também bastante. de fazer assistência por atacado, né? Na hora que você está numa instituição conscienciológica, você está desenvolvendo uma especialidade da ciência, mas você está fazendo assistência, né? Está favorecendo com que aquelas informações cheguem a outras pessoas, né? De alguma forma. Tudo que a gente faz no voluntariado, no fundo, é isso, né? É fomentar, disseminar a própria ciência para que as pessoas entendam o que é esse paradigma. O que é isso? E apliquem, né, na sua vida. Sim. Eu falei, é um jeito de começar a sair do umbigão, né? De começar a fazer assistência e daí para o nosso grupo, daqui a pouco vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Né? Então, e depois eu falo da docência conscienciológica, que geralmente é o passo seguinte que a gente faz. A gente entra para voluntariar e depois a gente vira para o docente de conscienciologia. Vira é ótimo, né? Se fosse assim tão fácil, só virar. Mas não é só virar, né? Todo o processo docente, então... Aí, o que exige? Aí, acho que todo esse processo exige reciclagem nossa. Então, chegar no voluntariado, se manter no voluntariado, exige um nível de reciclagem. Aí, depois você entra no processo docente, exige outro nível de reciclagem. E aí, vai te funcionando, né, na evolução. Então, se você fizer um planejamento disso, é excelente. Então, a docência conscienciológica é aquela história. Além de você estar voluntariando, às vezes, na parte administrativa, né? Você está lá dando aula. E dar aula, nossa, é uma oportunidade, não só de... É uma interassistência mesmo, porque você também vê no aluno, né? O aluno te traz informações para vocês que ajudam na tua pesquisa. Você tem que se superar, às vezes, dependendo de onde você dá aula. Tinha uma época que a gente tinha palestra ali no shopping, né? Aqui de Foz do Iguaçu. Gente, aquilo lá, para mim, era uma superação, né? Porque era em local, que era no perto do corredor, não tinha porta, não tinha parede, né? Você tinha que colocar energia para aquele negócio sustentar. Então, eu gostava, era um desafio, né? E eles chegavam, gente passava por ali, parava ali e ficava assistindo, né? Então, esses desafios vão fazendo você ganhar estofo energético, né? Então, docência conscienciológica, para mim, também é um excelente acelerador da evolução. Não podia deixar de falar. E eu sempre coloco... Por que eu coloquei técnica? É até porque é uma questão de escolhas, com o tempo. Você escolher... você vai dar aula de quê? Você tem a ver com que grupo? Você vai para qual IC? Tudo vai... Você, com o tempo, vai aprimorando, né? Não faz sentido você ficar, sei lá, na minha cabeça, tá? Pode ser que alguém faça. Voluntariando e dando aula no mesmo lugar, assim, mesma coisa, mesmo nível. Sei lá, sou professora de curso de entrada e vou ficar com professor de curso de entrada o tempo todo. Você tem que ir colocando desafios para você. Esses desafios que você mesmo se impõe que vão acelerar, né? Porque senão a maior parte das pessoas tendem a ficar naquela zonazinha mais tranquila, né? Não, para quê? Então, eu acho que essas técnicas vai fazendo com que a gente se ponha a desafios maiores, né?
Depois é que eu já tinha falado, a TENEPS, né? É, você falou, né? A tarefa energética, que eu já falei bastante, que, nossa, isso aí eu acho que acelera a beça, com vários processos da assistência, né, da organização, né, as competições. Agora você falar lá, você coloca lá problemas evolutivos. O que você chama de problemas evolutivos na aplicação de técnicas? Problema evolutivo, onde você viu isso? É um apêndice lá no final. É porque o problema evolutivo é uma das etapas do método experimental de definição da especialidade plexológica. E aí, para você definir a especialidade, uma das coisas é você ver qual o problema evolutivo que você quer solucionar. Isso ajuda a definir a especialidade. Porque tudo que é lugar precisa de assistência, né? Só que cada consciência tem um interesse maior por alguma coisa, tem um interesse diferente. Né? Então, por isso que eu coloquei essa listagem para ajudar a pessoa, dicas para a pessoa pensar qual o problema evolutivo que ela gostaria de resolver. Mas aquele que ela gostaria de fato, não é porque aquele que é bonito. Aquele que desde a infância ela pensa, nossa, como é que eu posso ajudar a pessoa, né? Acho que por aí ela já vai pensando. Por isso que é uma das etapas, é definir o problema evolutivo que você gostaria de resolver. Agora a pessoa, vamos supor, a pessoa está conhecendo agora, está chegando agora. O que ela precisa fazer para ela saber que tipo de técnica que ela pode aplicar, o que ela faz para poder assim saber se aquilo que ela está fazendo já é uma técnica, como que ela se situa? Primeiro, ler os nossos livros, ler o professor Vago, né? E tem fala da Invex, fala da Ressex. Eu acho que, para começar, não tem muito jeito, gente. Estudar. E eu acho que, assim, chegou na Conscienciologia, a primeira coisa que eu acho que a pessoa deveria fazer é voluntariar. Ela podendo voluntariar, ela vai ter né, as amizades que vão ajudar, que vão dar dicas, ela vai compreender melhor o processo do que você ficar sozinho estudando. É diferente, é muito diferente. Acho que entra no voluntariado, estuda também, né? Acho que as coisas têm que andar juntas. E aí o processo vão ajudar. As pessoas também, né? Os amigos vão ajudar. E aí acho que Então, tem uma questão da autolocalização, né? Aquilo que você falou do método cadê? definição da Da especialidade. definição da especialidade. Na medida em que a pessoa vai aprendendo a fazer autopesquisa, que eu acho que isso se aprende também, né? A gente não Sim, tem esse hábito no nosso dia a dia, na SOCIM, durante o cotidiano da vida, né? Ninguém pensa nisso. Mas quando você começa a ter essas informações sobre o que é essa ciência e como que você pode aplicar em você mesmo, né? Então, aí, eu acho que ela vai aprendendo, né? Fazendo primeiro como que se faz uma autopesquisa, como é que as autorreciclagens vão acontecendo, e aí ela vai se direcionando para uma especialidade, que é onde você chega aqui, né? sim, Acho que o sim. caminho seria mais ou menos por aí, né? Porque aí a pessoa, se ela tem uma noção do que atrai mais ela, no sentido assim, de uma linha do conhecimento, de uma especialidade, né? Ela vai se encaixando. Aí o voluntariado entra junto, a docência Sim, entra junto, a GESCOM entra junto, né? É como se aquilo fosse uma certa direção que a pessoa vai seguindo, né? eu vejo que às vezes a pessoa fica muito no ideal. Essa IC não é IC para onde eu tenho que ir. Não tem IC que eu quero. Não sei o quê. Um monte de coisa. Eu vejo muitas pessoas que estão na Conscienciologia, estudando, assistindo, não vão para IC nenhuma por causa disso. Quando eu cheguei no IPC, era muito claro. O IPC não era minha IC. Eu não ia ficar em São Paulo. Eu sabia disso. Eu não sabia para onde, não sabia para qual IC, eu sabia de nada. Mas eu fiquei no IPC, que era esse que tinha naquele momento, né? 16 anos atrás, era esse que tinha. E tá tudo certo, porque aí você vai aprendendo, né? Aí
vai voluntariando, faz processo docente, aí você vai conhecendo mais, conversando com as pessoas, vai fazendo os cursos, e depois você vai acertando, né? Porque pode ser que, por exemplo, não sei se é fato ou não, quando eu estava fazendo o curso de definição da especialidade, eu fui conversar com o professor Valdo, porque eu estava com muitas dúvidas. Ele virou e falou assim, Adriana, nem todo mundo vai conseguir trabalhar na especialidade que definiu no extrafísico, porque o grupo não chegou. Então, às vezes, a gente vai ficar idealizando. Eu tenho a sensação que no grupo não chegou, tá, Rose? Até hoje. Eu tentei, eu puxei, eu conheço algumas pessoas, as pessoas estão todas espalhadas. Eu não sei quem está faltando fazer a reciclagem. Mas, enquanto isso, vou ficar lá parada, sem ser nenhuma, sem ajudar ninguém em nada. Vai fazendo, né? E aí, claro, vai fazendo. E aí depois você vai qualificando, depois você vai se acertando, sabe? E a própria, vamos dizer assim, como dizia o Valdo, dos fatos orientam a pesquisa, né? A própria vida vai direcionando, né? No sentido de que vão abrindo oportunidades, pessoas vão chegando, que você tem afinidade, aquela pessoa, você quer estar junto, você quer estar trabalhando junto, você acaba indo, né? Assim, experimentando coisas diferentes, né? Hoje a gente tem uma gama de oportunidades muito grandes na CCCI, né? Então, Tem. é muito mais fácil do que a gente chegar antigamente e encontrar só uma instituição de pesquisa, né, de conscienciologia. Mais Então, fácil ou mais difícil, né? Porque a gente também pode se perder em tantas oportunidades. mas não vai errar tanto, né? Assim, tipo assim, ela vai É, estar rendendo, vai estar vai estar produzindo, rendendo vai alguma estar... coisa. Vai estar rendendo alguma coisa. Né? É, Esse é outro livro também, que é da Liana Manfroy. isso Para não aí. se perder em ter tantas oportunidades. Adriana, a gente tem aqui, já está nos nossos instantes finais. Eu queria ver se tem alguma coisa, assim, alguma mensagem, sabe, alguma coisa que você acha que é importante de deixar assim para o pessoal que está acompanhando a gente. Ai, deixa eu ver, nem sei tanta coisa importante. Eu, sim, eu trabalho muito com questão que, para mim, o que mudou a minha vida, e eu sempre gostei muito de livros, tanto que, para mim, o que muda a minha vida é tanto ler quanto escrever. Várias vezes na vida que eu estava em crise, eu pego um livro qualquer, abro uma página, né, faço bibliomancia, e para mim esclarece e eu fico melhor, né? Então, assim, então, leitores, né? Convido todo mundo para ler os livros, que eu acho que para mim é a melhor coisa que tem. Eu lia muito desde criança. E começou a escrever também, sabe, Rose? Para mim, assim, se eu quando me falasse quando nova que eu ia ser escritora, eu falei, você tá louco, não sei escrever nada, eu sou péssima escritora. E para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida, foi a escrita conscienciológica, sabe? Reciclagem da síndrome do impostor, através da escrita conscienciológica, a escrita, a autopesquisa, a escrita junto, me ajudou. Tá? Então, até a organização de livro, a organização do Manual de Leitura Lúcida me ajudou. O processo mesmo de organização, de lidar com as pessoas, ajuda muito. Né? Então, tecnicidade também, todo o processo de ter que escrever para deixar claro para os outros. Então, assim, livros, ler, escrever, né? Escreva qualquer coisa, começa, procura as instituições que podem te ajudar, né? A Uniscom é uma instituição, que é a União dos Escritores da Conscienciologia, que pode te ajudar na escrita, que eu acho que é assim, para mim foi o melhor ganho que eu tive nessa vida. Muito bem, então estamos encerrando o programa de hoje, conversando aqui com a Adriana Kawati, Tecnicidade Conscienciológica, né? A obra já está aí disponível, lançada recentemente. Então, a gente agradece, Adriana, você, a sua participação. A gente agradece a participação de vocês que estiveram aí nos acompanhando e esperamos para o próximo sábado mais um programa Entre Livros pela sua participação. Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.